A gente pode contar também, ainda aprofundando um pouco da história do trabalho, um caos de alguns clientes, né? Tem alguns assim bem interessantes, mas tem esse que é muito emblemático, né? Nossa, a gente começou a fazer um trabalho, aí começou a fazer um trabalho e foi interessante. Quem contratou a gente dentro dessa empresa, a gente não vai, claro, citar nome nenhum aqui. Não adianta vocês perguntarem. Mas a gente foi contratado por uma área que era uma área de marketing, querendo fazer um trabalho completamente diferente dentro da empresa. E quando a gente foi efetivamente executar o trabalho, a área de negócios, que era o cliente final, tinha um outro pensamento. Era super tradicional, eram homens brancos, héteros, com uma cabeça assim, muito peculiar, pré-formatada para um tipo de trabalho que a gente queria levar, inovador. Aí eu acho que eles tiveram alguns aprendizados, né? O primeiro desse, que a gente foi levar uma visão para eles de método, que eu acho que acabou sendo agressivo demais, porque acho que essa história é legal, porque quando a gente preparou todo o nosso arcabouço metodológico e foi apresentar para eles, porque a gente ia ter uma imersão de pesquisa, né? Em campo, a gente quis levar para eles esse arcabouço. E eles não compreenderam muito bem. E por não compreenderem muito bem, eu acho que eles se sentiram ofendidos de um monte de, entre aspas, garotos, comparado a nossa idade com a deles, né? Eles eram bem mais velhos, bem mais cabeça branca. Agora que eu estou tendo meus primeiros fios de cabelo branco. Então, se sentiram ofendidos e falaram: o que vocês estão achando aqui? Que vocês vêm dar alguma lição para a gente de como trabalhar? A gente tem mais de 30 anos, 20 anos de experiência no negócio, a gente sabe como fazer, blá, 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 blá. O que a gente entendeu ali é que foi uma coisa interessante. Depois de discutir esse projeto, acabou que a gente criou 2 índices. Eu sempre brinco com essa história, né? O índice de maturidade do cliente para entender o processo, e vou fazer uma comparação aqui bastante simples, como se fosse... Eu tenho filhos, então a maioria das pessoas que têm filhos vão entender, ou quem não tem filho também vai entender. Quando você explica para uma criança para ela não meter o dedo na tomada, você não pode ir para toda uma teoria da relatividade ou falar sobre a eletricidade, campo magnético, dizendo: olha, vem uma carga de 220 volts no seu dedo, vai transmitir isso pelo seu corpo. Você diz: olha, não faça isso porque isso vai te causar algum dano, né? Vai te... Então, não faça, por favor. E a criança, ela vai tentar fazer o tempo inteiro, e você vai, de uma forma, dialogando, mostrando para ela que não. Até em casos extremos, é claro que isso a gente não vai fazer nunca com uma criança, deixar meter o dedo na tomada e tomar um choque. Tem certeza? Para experimentar. Olha, eu conheço uma história em que a criança queria pegar no forno, estava quente, os pais falaram: não pega. Ela, eu conheço um maluco que deixou o filho cair dentro da piscina e pescou. Eu também conheço esse maluco. Era só para mostrar que podia cair. Tive que fazer uma pescaria nesse momento. Mas, enfim. Então, a gente criou o índice de maturidade, né, do nosso cliente, conseguir entender o índice de maturidade dele dentro do processo que a gente queria entregar, para balizar a nossa entrega. Olha que louco, a gente tinha que reduzir a nossa entrega, a complexidade da nossa entrega, ou até a qualidade do que a gente achava que seria interessante para ele, reduzir para que ele pudesse entender. É tipo falar para a criança: olha, não mete o dedo aí não, vai fazer dodói. Então, mas isso é design. A gente não reduzia, a gente simplificava. Eu não sei se a gente simplificava tanto assim, porque eu acho que... A gente pegava em camada. A gente pegava uma camada de fora e apresentava. Então, ó, você tem condições de aprender essa camada. Isso. Eu gostei da tua analogia. Da camada, a gente estava falando de camada, é verdade. Não é uma redução propriamente dita, mas é só uma visão. Ó, aqui você consegue entender. A partir daqui, você a gente não tirava a qualidade e nem o que estava certo e errado. A gente apresentava o superficial. É isso aqui, ó. Numa linha geral, num tweet... É que a gente ficava puto, às vezes, de só apresentar isso, né? Porque, a gente vai falar disso. E aí, esse é o primeiro indicador que a gente falou, cara... Como é o nome do indicador? Não, esse é o índice de maturidade do cliente. Ah, tá bom. O segundo indicador que o nosso outro sócio, querido sócio Vitor, trouxe... Pérez, Vitor, citação. É o índice... 2000 e... Isso, foi 2015. 15. Foi o índice VDM, que é o índice vai dar merda.
Então, assim, entendeu? E ele é inversamente proporcional. Se a maturidade do cliente é baixa, o VDM é alto. Então a gente passou a entender esses dois índices e todos os nossos projetos tinham lá o índice VDM. Era o principal indicador que a gente se comunicava qual o índice VDM desse projeto. É alto, é alto. Então a gente já sabia que tinha que, inclusive, ter horas a mais de trabalho. As planilhas eram refletidas. Horas a mais de trabalho para poder a gente... É que assim, as pessoas acham que entregar o simples... É fácil. É fácil, não é. O simples para mim é a essência e um exercício da complexidade. Você pega uma coisa que é muito complexa, você massageia, aí você vai entendendo o rolê e aí você vai conseguindo mostrar de forma simples. É então, mais difícil. As várias camadas da complexidade. O mais difícil é tornar uma coisa complexa simples para o outro entender. Então acho que essa é a beleza de todo o trabalho que a gente vem construindo. Acho que hoje o mercado também já está muito mais consciente. A gente tem novos paradigmas. Esse cliente, por exemplo, foi um caso específico que ele ficou bem incomodado de ter uma mulher jovem apresentando um conteúdo acadêmico para um bando de executivo. Fui convidada a sair da sala. Foi mesmo. E logo depois desse trabalho eu recebi uma mensagem falando assim: se essa garota aparecer aqui, vocês perdem o contrato. Eu falei, opa, calma, vai aparecer só o garoto. Apareceu o garoto. Teve que aparecer o garoto. Aí. Tchau, cliente. Mas entregamos, foi um puta sucesso. Nossa, foi. Sucesso, e o projeto foi legal, a gente conseguiu fazer uma boa entrega que entra nisso. Então, por exemplo, eu estive lá na frente, a gente foi a campo como time, na época a gente atuava enquanto time de projeto, nós éramos o time de projeto. Nós éramos o time de projeto. Né? E a gente entregou um puta trabalho de qualidade pro cara. Na hora ele olhou, deu um pouquinho de tela azul, passou 2 anos, eles começaram a compreender tudo aquilo e foi super legal. Então, isso sem dúvida. Por isso que eu acho mesmo que, reforçando esse ponto que você trouxe, o índice de VDM, o índice de maturidade, para mim, são soluções de design. Sim. Então, tanto um quanto o outro, a gente olha de uma maneira complexa para a relação, para o problema, e a gente começa a matutar e sai com metáforas, sai com ideias. Essas primeiras ideias traduzem muito do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente está em cliente e aí o cliente começa a falar isso, aquilo, a primeira coisa que a gente começa é desenhar. Rabiscar, ou falar assim, olha, parece que você está descrevendo uma espiral de relação, ou parece que a relação que você está... Então a gente vai projetualizando visualmente o que é o problema do cliente. Mais uma vez, o Wilton vem com o olhar dele de negócio e eu com o olhar de solução a partir de um olhar sistêmico das ciências sociais, que sempre foi. Mas não vamos esquecer que a gente tem outras pessoas, né? A gente tem outros sócios que também contribuem com o olhar de design, com o olhar de comunicação. Sou eu e 4 machos. 4 machos. Você está do lado de cá.